Então vamos lá, ó. Alguém me disse que a Igreja Católica foi a primeira a surgir? Vamos ver o que diz a história e a Bíblia Sagrada, né? Vamos ver. Vamos lá. Igreja Católica. Instituição como Igreja Católica, ela surgiu no século IV, na era de Constantino. Né? Mas antes, já havia a igreja cristã em Jerusalém. Que a mim prazia, a grande maioria eram judeus convertidos. Isso está aqui, ó. Vamos ver isso no Concílio de Jerusalém. Porque pense comigo, Igreja Católica, ela surgiu no Ocidente ou no Oriente? Ela é do Ocidente, século IV. E a Igreja Cristã de Jerusalém? Oriente, primeiro século, né? Olha só. Você pode ver isso em Atos capítulo 15, tá? O concílio, né? O primeiro concílio dos cristãos não foi no Ocidente e nem dentro da Igreja Católica. Foi na Igreja Cristã em Jerusalém, primeiro século. Amém? Então, o que relata aqui o texto? Olha só. Cristãos confiam a sua salvação na graça, na mensagem da cruz. Aí, algumas pessoas vão perturbar aqueles cristãos, vão afligir eles, afirmando uma heresia. Que heresia? Não é somente crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus e guardar a lei mosaica. No caso, está incluso guardar sábado. Aí Paulo e Barnabé batem o pé, rebatem aquela heresia, porque nada causa mais danos à noiva de Cristo do que heresia. E é decidido então pela igreja e Paulo e Barnabé ir até Jerusalém, porque havia duas igrejas. Havia a igreja cristã em Jerusalém, que não era católica, ela era no Oriente, que a grande maioria era judeus, e havia a segunda maior igreja, que era Antioquia da Síria, que a grande maioria eram gentios. Quando eu digo gentios, é não judeus, convertidos. Amém? Aí o que acontece? Aí o apóstolo Paulo e Barnabé vão até Jerusalém e relatam a graça de Deus, como foi acompanhada do poder dos prodígios de Cristo. E aí no versículo 5 de Atos capítulo 15, os judaizantes, né? Eles se revoltam e anunciam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso já no concílio, né? Aí Pedro toma a palavra, isso está em Atos capítulo 15, versículo 7 ao versículo 11, amém? Aí Pedro toma a palavra e rebate esse grupo. Escute, isso é importante. Você que tem sido afligido, alguém tem perturbado você, dizendo: não é só crer em Jesus, você tem que guardar o sábado, você tem que seguir uma lei dietética, e não adiciona ainda, né? Você tem que seguir os escritos da profetiza, né? O Ellen White, né? Aí olha só que Pedro vai fazer. Pedro pede a palavra, né? E Pedro diz assim, isso está no versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, no caso, né, no pescoço, um jugo? O que é jugo? É uma canga que os animais carregavam no pescoço. E o apóstolo Pedro, ele rebate esses judaizantes, como hoje ele rebateria os ensinos daqueles que espalham heresia de que tem que guardar o sábado para ser salvo, de que tem que seguir a lei mosaica para ser salvo. O apóstolo Pedro falaria da mesma maneira, porque a teologia é a mesma.
É a mesma, a teologia hoje que tem por aí desse grupo, né? Ah, se você não guarda o sábado, se você não segue a lei mosaica, se você não segue as diretrizes da profetisa Ellen White, você, então, é participante da grande Babilônia. Certamente, o apóstolo Pedro, ele iria refutar essa heresia com esse texto aqui, ó, que foi falado por ele. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Aí, ó, olha só, olha o texto como é fechado com chave de ouro, ó. Olha o que Pedro vai dizer. E que Pedro falaria aos adventistas, que Pedro falaria aos que ensinam que tem que guardar a lei para ser salvo. Olha só, no versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça. Olha, ó, presta atenção, ele diz, mas cremos que fomos salvos pela graça, e não pela graça adicionando mais algo. Ah, pela graça e adiciona aqui guardar o sábado, guardar a lei. Não, é enfático que ele está dizendo, fomos salvos pela graça. Graça de quem? Graça de Pedro, de João? Graça de Maria? Não! Pela graça do Senhor Jesus. O que é graça? É uma dádiva imerecida. Uma coisa é você fazer algo, se esforçar, e você se encontrar no estado de requerer aquele direito, de ser recompensado. Outra coisa, você andar todo perdido, ser um ofensor a Deus. Sim, eu me incluo também, um desgraçado, um perdido. E o Altíssimo deixar o seu trono, se fazer carne, atravessar por 33 anos a vida terrena, deixar ser preso, suas mãos no Calvário maldito, por você, por mim, pelos meus filhos, e ressuscitar o terceiro dia. Isso é graça. Isso significa o quê? Dádiva imerecida. Você precisa, e eu preciso, mas não merece. Não merecemos. Então, o apóstolo Pedro, ele, com certeza, se ele estivesse transitando na nossa geração hoje, e ouvisse esse ensinamento do adventismo, de que não é só a graça, a mensagem da graça, não é apenas crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado, guardar a lei, ele diria a mesma coisa. Como Paulo também. Paulo afirma, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras da lei, porque por obedecer à lei, ninguém será salvo. Isso está lá em Gálatas capítulo 2. Se não me engano, versículo 12. Aí, ó, lembra que a gente está no concílio, né? Na igreja cristã em Jerusalém, primeiro século. Não havia igreja católica. Igreja católica vai surgir no quarto século. Primeiro século, até porque a grande maioria, né, eram judeus convertidos. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos e não de católicos. Aí, ó, olha só qual foi a conclusão desse concílio. Foi decidido escrever uma carta para essas igrejas onde havia os gentios, né? E o que diz? O que foi decidido? Está no versículo 19. Pelo que julgo eu, no caso quem estava presidindo era Tiago, ó, outra coisa que cai por terra, né? Dizer que Pedro era o Papa, né? Primeiro Papa. Quem está presidindo aqui é Tiago, irmão de Jesus. Leia lá Atos capítulo 15, leia lá, né? Aí olha o que Tiago vai dizer, ó. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, que são os não-judeus, se converteram. Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aí eu preciso incluir aqui a heresia testemunha de Jeová, porque esse é o versículo ouro delas. Elas afirmam, olha, Deus Jeová proíbe a transfusão de sangue.
Faça um raciocínio. Uma pessoa que lê somente a Bíblia, só lê esse texto aqui, sem interferência de sentinela, de espetáculo, em que momento ela vai crer que Deus Jeová está falando aqui, proibindo a transfusão de sangue? Nunca! Para se crer num absurdo desse, só lendo a Bíblia com interferência de sentinela, de espetáculo, de literatura testemunho de Jeová. Porque lendo a sua Bíblia, ninguém vai acreditar que Deus vai ordenar uma mãe recusar a transfusão de sangue, deixando seu filho órfão. De que vai ordenar os filhos deixarem seus pais morrerem sem transfusão de sangue, ficando sem o relacionamento vivo com seus pais. Somente alguém que lê a Bíblia com interferência das literaturas de testemunho de Jeová. Não tem uma pessoa sequer que creu na doutrina de que Jeová proíbe a transfusão de sangue lendo sua Bíblia. É impossível. E a Bíblia diz que lâmpada para os teus pés e os meus pés é a Bíblia. É ler a Bíblia, é a palavra. E aqui foi o desfecho, então, do concílio. Não houve ordenança para guardar sábado, não houve ordenança para guardar a lei dietética, nem guardar a lei mosaica. Apenas tenha sua fé em Cristo Jesus e você tem uma boa conduta de testemunho. Seja uma testemunha fiel de Jesus. Amém? Então você que está debaixo da tutela da lei, de guardar sábado, seguindo as leis, os escritos da falsa profetisa Ellen White, recorte. A lei cumpriu seu propósito, que era apontar que o pecador é transgressor, ele é alguém que está detido pela transgressão, e só alguém para substituir, cumprir a lei, receber a cólera de Deus na cruz e libertá-lo da lei para que ele ponha sua fé total na mensagem da graça em Cristo Jesus. Pronto, está feita a obra. Quem crê, crê. Quem não crê, diz a Bíblia que está condenado, né?